Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Srila Prabhupada Ki Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrindam. Om Jnana Timirandasya Jnana Jana Shalakaya Chachuru Militan Jana Tasmai Sri Gurave Namaha. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Todas as glórias são aos devotos reunidos. Haribol, que bom, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade, o capítulo 7 do Bhagavad Gita, e hoje vamos falar o verso 8. Então, na aula passada, o verso 7, Krishna estava falando a Arjuna que não havia verdade superior a ele. Depois de Krishna falar sobre as suas energias inferiores e a posição da alma como energia superior, então Krishna explica que quem está acima de todas essas verdades energéticas é ele, Ele é a fonte, suprema, Então não há verdade superior a Krishna, que tudo repousa nele, assim como pérolas num cordão, de modo que Krishna é essa onipresença dentro de tudo que está manifestado. Então, por exemplo, se há uma planta, nessa planta há uma alma, a planta é a parte da energia inferior, o campo, de onde atua a alma, dentro desse corpo está a alma, e junto com a alma está a super-alma, que é Krishna. Então Krishna, ele está dentro de cada ser, de cada forma material, assim como pérolas, como um cordão, que ensarta as pérolas. Essas pérolas são os seres vivos junto, atuando na energia material. Nada pode acontecer assim aleatoriamente, sem causa, sem a causa suprema estar presente. Então Krishna, nesse verso 7, e depois de ter dito isso, que ele é a maior manifestação dentro de todas as manifestações, aliás, ele é a causa de tudo. Então, nesse verso 8, que nós vamos falar hoje, ele começa a explicar assim, que ele é tudo, e então ele diz: ó filho de Kunti, eu sou o sabor da água, a luz do sol e da lua, a sílaba Om nos mantras védicos. Eu sou o som no éter e a habilidade no homem. Explicando assim, os versos seguintes ele vai começar a descrever como ele está presente em toda a manifestação. Entende? Então, dentro dessa chamada combinação da energia inferior com a energia superior, várias manifestações acontecem, e Krishna está explicando que ele, por exemplo, na água, quando você bebe uma água, você pode perceber a presença de Deus como o sabor da água. Ele que caracteriza, qualifica tudo, porque tudo vem dele, de Krishna, de Deus. Então, se você olha para o sol e para a lua, o brilho, que emanam do sol, o calor, toda essa radiação que existe, é uma percepção dele.
Ele que está fazendo isso acontecer, e é um movimento assim místico, onde tudo se forma, né? De modo que o nosso treinamento para ver Deus, conforme ele vai explicando aqui, nesses versos aqui do capítulo 7, é exatamente isso. Porque muitas pessoas falam assim, mas eu não entendo Deus, eu não posso ver Deus. Então o Krishna está tentando, de alguma forma, falar como você deve percebê-lo em tudo. Então, se você bebe um copo de água, quando você sentir esse sabor de água, imediatamente você realiza que, né, essa característica da água, chamada, né, sabor, que você pode perceber pelo seu sentido, né, gustativo, né, da língua, é a presença de Deus. Ou seja, Krishna ele está tentando, né, de alguma forma, fazer com que a sua consciência abranja a percepção de que Ele está presente em tudo. Como podemos realizar a onipresença de Krishna? Então esse verso aqui, esse capítulo que é chamado, né, o conhecimento acerca do absoluto. Como ver o absoluto no plano relativo? E esse é o primeiro verso onde ele vai tentando, né, inserir a nossa percepção em tudo. Porque a consciência de Krishna é você viver nesse mundo material percebendo, né, Krishna em tudo, em todos. Todas as energias, todas as características das coisas, ou Dharma, né, das coisas, você tem que ver que não há nada acontecendo fora dessa verdade divina. Por isso, no verso anterior, Krishna fala que não há verdade superior a ele, que tudo está, né, se manifestando assim como pérolas num fio que passa, né, por essas pérolas. A validade das pérolas, elas só se tornam significantes quando reconhecemos a presença de Deus em tudo. É assim que nós temos que treinar, né, a nossa consciência aqui nesse mundo material, a ver Krishna em tudo. Então Krishna, Deus, como a autoridade suprema, está nos ensinando o Bhagavad Gita para que nós nunca deixemos de perceber a presença dele em tudo. Então, aqui ele diz também que ele é a sílaba Om nos mantras védicos, né? Esse Om, assim, às vezes, sempre que falamos um verso tipo Om Namo Bhagavate Vasudevaya, quando você fala Om, que está nesse mantra, você está convocando a presença de Deus através do Om, certo? Esse Om representa esse aspecto imanifesto de Krishna, né? A substância Brahman, que é a origem causal energética de tudo, porque todos os mundos, né, materiais e espirituais se formam nessa energia que emana do corpo absoluto, né, da pessoa absoluta Krishna. Então, ele está explicando aqui, né, que quando cantamos, né, o Om, imediatamente estamos acionando a presença de Deus. Em outras linhas, né, pode ser o Eu Sou, o Amém, assim. Mas o Om, né, Om é a sílaba primordial. Através desse A1, né, o Om, todos os elementos são gerados desde o elemento sutil até o elemento mais grosseiro. Porque dentro de uma categoria mística de entendimento, por exemplo, tudo é vibração, né? O nosso corpo, ele é feito é como se fosse uma nota musical, ele tem uma cor específica, uma vibração. Tudo assim é frequencial, vibracional. Cada pensamento, cada sentimento, tudo isso é originado do Om, né? Dessa presença de Deus. Então temos que
Temos que entender também que, por exemplo, o mantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, conforme Krishna nos ensinou, esse mantra é Krishna como pessoa, a causa, né, absoluta está presente nesse verbo que é o Mahamantra. Logo, o Om, né, o Om que falamos, ele faz parte do Mahamantra Hare Krishna, porque o Om nada mais é do que a expansão Brahman energética, né, de Krishna. Por isso que se chama, né, o Maha Mantra, o maior de todos os mantras, porque esse mantra Hare Krishna representa o próprio Krishna, a pessoa absoluta. Então é a forma de entender, né? Quando você entende, quando eu canto o santo nome de Krishna, eu estou de posse da natureza absoluta de Deus através do verbo, e aí eu estou em contato direto com Krishna. Essa, né, é a forma que Krishna nos ensinou aqui nessa Kali Yuga a estarmos com Ele. Temos que ter esse conhecimento, né, que esse verso 8, onde Krishna começa a descrever a presença dele em tudo. Então, no caso do Mahamantra, né, é Krishna presente diretamente na nossa língua quando cantamos, e ao cantarmos constantemente, vamos purificando a nossa mente, despertando o amor de Deus, porque se estamos cantando, estamos em contato direto com Krishna, e ao despertar esse amor em nosso coração, quando estamos também vivendo em serviço devocional, realizamos o propósito, né, da vida, principalmente da vida humana, que se destina exatamente a isso, a realizar Deus e despertar o amor pelo divino, né? Esse amor que estamos depositando em tantas coisas materiais, ele deve ser, né, revertido para os pés de lótus de Krishna, para que esse amor tenha, assim, a essência significativa do que realmente ele é na realidade. Não podemos amar a energia material assim. Podemos, assim, contemplar a energia material, entendendo que ela é uma energia de Krishna. Mas amar mesmo, amor, né, não podemos amar pessoas materiais, assim, né, que se designam como família, mulher, filhos. Amor, assim, por uma nação, por um país. Então, nada disso, esse amor, ele é pervertido. Na verdade, o amor real é amar a Krishna. E Krishna fala que devemos, né, o tempo todo vê-lo em todas as manifestações materiais e ver que tudo também tem um espírito que está dando vida ao crescimento, né, ao desenvolvimento temporário, né, dessas coisas, porém que devemos ver a presença dele em tudo, porque sem a presença de Krishna, nada pode se desenvolver. Por isso que Krishna, nesse mundo material, ele está presente como Vishnu, e Vishnu é Krishna como o mantenedor, é a presença, né, onipenetrante, onisciente de Deus em tudo. Logo, assim, tudo é uma ciência, né? O Bhagavad Gita é a ciência para você entender Deus e ver da maneira correta a onipresença e onisciência e onipotência de Krishna, né, nessa funcionalidade como Vishnu, né, Lakshmi Vishnu, controlando tudo o tempo todo. Então o devoto, ao viver no mundo com essa visão divina, ele fica em paz completa, entendendo que Krishna, ele está mantendo, sustentando a vida de cada um de acordo com o desejo pessoal de cada pessoa. Entende? As pessoas só estão sofrendo porque elas não estão reconhecendo a presença de Deus como, né, o Senhor de tudo, o proprietário, o desfrutador, o amigo. As pessoas querem viver uma vida própria, caprichosa,
Então sofrem, porque se você não reconhece essa verdade superior a tudo que está presente em cada manifestação, você está tentando assim ocupar a posição do divino, tentando criar um tipo de vida assim separada do controle supremo de Krishna, e você sofre. A natureza material, ela é criada por Deus para você entender que sem estar conectado com Krishna no seu coração, vendo Krishna em tudo, né, adorando, servindo, amando, que é a coisa mais gostosa, né, mais maravilhosa, é ser um servo de Deus. Isso é a posição mais alta da existência. Se você não faz isso, então você está servindo o quê? Está servindo ao seu falso ego, servindo ao seu desejo orgulhoso de querer assim rejeitar o poder supremo de Deus, e aí você começa a servir a coisas que vão te levar a situações assim meio que infernais, né? As pessoas, né, estão completamente ansiosas, depressivas. Algumas pessoas querem se matar, né, sem abandonar o corpo, porque não suporta mais essa condição, essa crise, esse caos material. Porém, o devoto puro, né, principalmente o devoto puro de Krishna, que já está assim completamente rendido a essa consciência superior, ele vive uma vida de completa paz, de bem-aventurança. Assim, o mundo pode estar pegando fogo, né, tudo pode estar acontecendo de uma forma irregular, caótica, mas o devoto, ele está com Krishna. É outra situação interna, é algo transcendental mesmo, algo que vai além da nossa concepção intelectual, o idealismo, né, de um mundo mais confortável, melhor. Não é assim. Esse mundo aqui todo é uma ilusão. Como que você vai fazer um sonho ser um sonho bom, né? Temos que sair, né? Despertar dessa cama de Maya e viver em Krishna. E aqui nesse verso 8, Krishna, ele está ensinando que nós podemos atuar de uma maneira tão consciente que não esqueçamos dele em nenhum momento. Porque imagina, todo dia você nasce, você acorda, né, tem o sol está brilhando, e você imediatamente, ao observar a luz do sol, você entende, a luz do sol é Krishna. Todo dia você tem que beber água. Aí você bebe a água e sente, Krishna, é Krishna. Gratidão, Krishna, por essa água, né? Gratidão por esse sol. Então, quando você também canta o mantra Om, ou, né, entendendo que esse Om a energia impessoal de Krishna, representa, né, o Brahman. E também quando você canta Hare Krishna, ali está a pessoa absoluta de Krishna manifesta. Tudo consciência, porque não há outra coisa além de Deus, não há outro poder além do poder de Deus. E quando você integra a sua consciência à consciência de Krishna, assim você começa a viver em consciência de Deus. Então isso é sensacional, e é muito simples. E Krishna está aqui nos dando, né, no Bhagavad Gita, essa informação muito simples. Qualquer um pode viver essa situação, né, pessoal de amor por Deus e ter uma vida feliz, né? Todo mundo quer ser, né, estar nessa posição de prazer, mas tem que ser o prazer espiritual. Observar Krishna em todas as coisas é uma forma de prazer, de você sente que você não está desamparado de nada, e que todo esse tipo de manipulação que existe, né, nesse universo, por seres que estão desinteressados dos pés de lótus de Krishna, assim, fica entre eles mesmos, né? As pessoas que não estão interessadas em Krishna, assim, que vivam, respeita, né, a vida. Cada um vai ter seu tempo, a sua vida, de se render a Krishna, conforme ele explica
no Bhagavad Gita, né, que depois de muitos nascimentos e mortes, a pessoa, né, vai chegar numa vida que ela vai entender que Vasudeva é tudo, Krishna, né, Vasudeva é a consciência suprema. Então entende, ele vai entender e vai se render. E aqui, nesse verso, Krishna está falando, né, como podemos, já nesse exato momento, nessa forma humana, compreender ele presente em tudo, porque não há como assim a gente separar Deus da existência de Deus. Assim como não há possibilidade de separar o Sol das manifestações que acontecem dentro, né, desse raio, né, de alcance da energia do Sol. Tudo o que existe aqui, que você está vendo com a sua visão, que também é governada, né, pelo fogo, é uma criação do Sol, é energia solar transformada, né, seu corpo material. Então essa é a beleza da existência, né? E Krishna fala, eu sou a luz desse Sol, criando tudo. Você tem que se aprofundar, aprimorar a sua intuição, para jamais deixar de ver Deus, de estar presente com Deus. Uma pessoa que pergunta, mas onde está Deus? Me mostre, né? Então, inicialmente, você vai ver Deus através de suas energias. Depois você vai avançando em consciência, né, cantando o Mahamantra Hare Krishna, estudando, né, a ciência espiritual, e vai purificando a sua mente até que em algum momento o próprio Krishna, que está dentro do seu coração, né, nessa forma de Vishnu, ele se revela para você, porque você está buscando compreender Deus, né? No seu coração há uma vontade de não ficar mais reencarnando aqui nesse mundo material, dessa forma assim, ignorante, né? Rejeitando, assim, às vezes a gente rejeita Deus, mas nem é porque a gente quer, é porque existe um sistema demoníaco que oculta, né, assim, todas as informações, porque se a pessoa está com Deus, então ela se liberta dessa matrix, né, desse sistema que faz, né, que alimenta essa coisa do desejo em nós, que está relativa a essa identificação com o corpo material e com a mente sutil. Isso aí nos torna, né, escravos de um sistema, mas no final ninguém é culpado, é porque o mundo material é assim mesmo, ele vai de uma era de ouro, depois até uma era de escuridão, a qual nós estamos vivendo agora. Aí passa-se um tempo, depois voltamos novamente a outra idade de ouro, e esse circuito, né, fica acontecendo, né, como se fosse, né, primavera, verão, outono, cada era com as suas particularidades. E agora estamos numa era assim, muito escura, uma era pesada e religiosa, né? Mas agora vamos ter um recreio aí de 10.000 anos, onde essa luz do Senhor Chaitanya Mahaprabhu está se manifestando, e nessa forma humana devemos agarrar fortemente essa oportunidade, né, espiritual, desse processo de cantar o nome de Deus e purificar a nossa existência. E não temos assim que ficar indo agora para outra Satyuga, que seria um mundo mais espiritualizado, mais confortável, porque depois, se continuamos aqui, depois vamos para outra era, né, de Kali Yuga, que é uma era, né, como agora, de muita escuridão, e ficamos rodando, né, nessas estações das eras. E Krishna, ele está falando assim, pensa sempre em mim. Então ele está ensinando como pensar nele, onde podemos contemplar toda a natureza material, né, entendendo como vê-lo. Então todo dia acordou, bebeu água, lembrou de Krishna, olhou o sol, lembrou de Krishna, ouviu um mantra, né, lembra de Krishna. Depois ele diz também que ele é o som no éter, é o som, né? O éter é um elemento material cuja característica é o som.
Então eu estou falando aqui para você a possibilidade de você estar ouvindo a minha voz, né? Toda essa interação da linguagem que você entende simbolicamente o que eu estou falando, né? Porque você tem uma inteligência. Então esse som que estamos ouvindo o tempo todo, né, é Krishna. Por isso devemos fazer com que esse som fique sagrado. Quanto mais falamos de Krishna, quanto mais, né, ouvimos sobre Krishna, esse som que se manifesta no éter, é uma forma também de Krishna estar se revelando para você, né? Então, ao ouvir a minha voz aqui, que eu estou falando de quê? Do Bhagavad Gita, eu estou falando de Krishna. Então eu estou fazendo o meu verbo nesse momento sagrado, porque eu estou falando de Krishna, de Deus. E Krishna fala, eu sou esse som aí, ó, que você está ouvindo, e eu estou entrando aí no seu ouvido para que você desperte e entenda que quanto mais você ouvir sobre mim, mais a sua consciência vai se elevar. Prabhupada fala, né, que o ouvido é o sentido mais poderoso para avançarmos espiritualmente, né? Também é a primeira qualidade do serviço devocional, né? O Shravana, né? Ouvir, né? Shravana Kirtana, ouvir e falar, e glorificar a Deus. Então é o verbo, né? É o verbo. Então eu sou o som no éter. Então tudo, né? Se você quiser entender o elemento éter, entenda que Krishna criou ele para que houvesse, né, isso que se chama som, e esse som é a manifestação dele para você ouvir sobre ele e falar sobre ele. Aí você usa o elemento éter de uma forma divina. Tudo tem que ser usado para, né, manipular essa energia divinamente que recebemos aqui dentro do nosso campo de atividades nesse mundo chamado, né, de matéria. Temos que transmutar constantemente a energia da nossa visão, da nossa audição, né, da nossa língua. Todos os sentidos, eles têm que ser usados de forma a transmutar os elementos materiais na percepção ou realização de Deus neles. Então essa é a essência desse verso 8, né? E também Krishna fala que ele é a habilidade no homem. Todo homem, né, tem talentos, tem, né, a sua performance de agir nesse mundo de uma determinada maneira assim, construtiva. Então essa habilidade construtiva que leva a luz ao coração das pessoas, que traz, né, inversões assim, que dão um conforto para que a pessoa viva de uma maneira melhor, né, nesse corpo material. Toda essa habilidade, esse talento, né, a genialidade desses seres que criam assim, muitas coisas bacanas nesse planeta, Krishna está falando, é ele. Ninguém cria por si. Todas as criações são feitas por Deus. Então, se a gente vê aí, por exemplo, uma pessoa conhecida, um Einstein, por exemplo, né, que já é uma habilidade num campo científico, aí a pessoa honra, né, não, Einstein, que é importante, então todo mundo começa a adorar, né, esse cientista e tal, mas aqui o devoto, ele não vê o Einstein, ele vê que Krishna, né, Vishnu, usou essa alma que está nesse corpo, né, com esse cérebro, né, interessante do Einstein, para colocar essa teoria aí científica, né, certas coisas matemáticas. Então tudo é Krishna por trás, né? Você vê um Gandhi lá, já com um propósito político espiritual para libertar a Índia. Então esse poder dessa pessoa conseguir, né, transformar tudo assim, mudar a consciência de uma nação, esse talento é Krishna, é Krishna. O fato de eu estar falando aqui
alguma coisa espiritual, é Krishna que está se manifestando pela minha voz, né? Então, cada pessoa tem um talento, uma gosta de música, vários talentos, de cozinhar, de qualquer coisa, assim, de servir, talvez um serviço que é chamado assim, que não é tão assim, importante, porém, né, um médico, um engenheiro, todas as habilidades de um homem é Vishnu, Krishna atuando, né? Krishna, ele é o máximo. Não há assim possibilidade de agirmos sozinhos, né? Isso que temos que entender, que é o capítulo 18 do Bhagavad Gita. Você renuncia ao seu falso ego que diz, eu fiz. Mas você entende que Deus está fazendo por mim. A obra, né? A obra de Deus, eu estou sendo usado positivamente para fazer a obra de Deus, de Krishna nesse mundo. Assim como Arjuna, né? Arjuna, ele foi convocado por Krishna para vencer a batalha de Kurukshetra, mas Arjuna mesmo, ele não fez nada. Krishna usou o talento de Arjuna como guerreiro para vencer a batalha de Kurukshetra, deu o mérito a Arjuna, né, que se tornou um grande general, né, conquistador das riquezas aqui material, para estabelecer também os princípios da religião, mas na verdade Arjuna não fez nada, né? Krishna no coração de Arjuna, que já a vitória de Arjuna já era garantida antes da guerra, porque ele estava lutando a pedido de Krishna. Krishna, ele criou, né, essa situação, esse arranjo da batalha de Kurukshetra, e aí facilmente, né, Arjuna teve esse medo inicial, né, essa coisa de não vou lutar, mas tudo isso aí também foi uma armação de Krishna que colocou Arjuna em ilusão para que o Bhagavad Gita fosse expressado, né? Graças a esse pesar de Arjuna, a essa vontade de renunciar a todos os reinos, toda essa coisa bonitinha que Arjuna queria fazer, nada mais foi do que um arranjo para Krishna deixar esse Bhagavad Gita, né, que estamos estudando agora aqui no planeta Terra. Entende? Então, você tem que entender que na sua vida, quando você acorda e você começa a fazer coisas, você imediatamente entende que tudo que você está fazendo, você está pensando construtivamente nesse mundo, de pregar, né, a consciência de Krishna também, é Krishna dentro do seu coração, te inspirando e te dando os talentos para você levar, né, à realização esse seu desejo construtivo. O próprio desejo que nós temos é Krishna. Então temos que desejar Krishna. E aí o nosso desejo vai se tornar perfeito em tudo que fazemos, em todos os talentos que porventura tenhamos, né? O legal da nossa capacidade única é que cada um tem um meio de colaborar com o plano de Deus, sem ter orgulho de nada, né? Que eu sou um bom orador, eu sou um mestre espiritual, não tem nada disso, entendeu? Você tem que simplesmente apreender esse entendimento de que você quer agir favoravelmente para a sua vida espiritual ou para a vida espiritual de outras pessoas. Você se rende a Krishna e deixa a consciência suprema agir, né, sobre a sua consciência pessoal, e então esse é o sucesso. Você não está pensando assim, nada de que você está orgulhoso de ser um servo de Krishna, mas não, você é um servo humilde que está à disposição de Krishna. Você assim, Krishna, faz a sua vontade, me usa, né? E isso é tão agradável quando você está vivendo feliz nessa rendição de agir, né, para Deus, isso que se chama, né, serviço devocional, que tudo se torna maravilhoso. E o melhor é que Krishna, ele vai fazendo assim arranjos incríveis na sua vida
para que sua performance aumente cada vez mais. Entende? Então, às vezes, Krishna até brinca assim, de colocar na sua vida certos desafios, mas você entende que estando com Krishna, nada é obstáculo. Não há nada que possa, entende? Assim, interromper a vontade de Deus. Esse universo ele foi criado num determinado momento, vai ter assim, todas as experiências, né? Você vai ter todas as experiências desse universo, depois esse universo vai ser dissolvido novamente. Aí depois cria-se, né, outro universo, aí você vem, e aqui tem determinadas eras, você fica passando por tudo isso, mas você tem que chegar uma hora, né, como Krishna diz, né? Barronão e Yamanante, Gnanavam Prapadyate. Ele fala assim, você vai chegar uma hora, depois de ficar aqui boiando assim, ignorantemente, né, ou letargicamente nesse universo, você vai chegar a uma vida que você vai falar, chega, não quero mais esquecer de Deus. Quero me lembrar de Krishna o tempo todo, para que na hora de abandonar esse corpo, eu esteja assim, completamente consciente de Krishna e volte para o mundo espiritual, né? Vaikuntha Loka ou Krishna Loka. Então esse verso, Krishna inicialmente está falando para realizarmos ele de uma forma, né, impessoal, em todas as manifestações energéticas. Então, o sabor da água, a luz do sol e da lua, né? A noite mesmo também, o brilho da lua à noite. Então, contemplamos Krishna no dia e na noite, né? De uma forma assim, muito agradável. A sílaba Om, o som no éter, a habilidade, né, nos homens. Paramos de glorificar ou adorar a seres humanos que manifestam algumas capacidades mais elevadas, mesmo assim quando vemos mestres espirituais ou poderes místicos, a gente entende assim, Krishna ali que está potencializando aquela pessoa para ser um inventor, um criador ou um inovador, alguém que tem uma ideia diferente, ou conceitos assim, né, terrestres que mudam paradigmas, tudo isso é Krishna que está agindo o tempo todo. E você tem que fazer parte disso auxiliando, cooperando com o plano de Krishna. Não assim tentando copiar outras pessoas e reconhecendo, poxa, que legal aquela pessoa, né, Einstein, Gandhi, várias outras pessoas, né, estou falando aqui do exemplo que eu dei, que legal, eles foram favorecidos por Krishna para criarem revoluções científicas e, né, de mentalidade espiritual no planeta Terra. Quando a gente vê, por exemplo, um Cristo, Srila Prabhupada, né, Jesus, né, imagina a potência, Sakti Avesha Avatara, né? São pessoas, né, que descem a esse mundo dotados já com um superpoder espiritual para transformar a consciência de milhões, bilhões de pessoas. Não só nesse planeta, mas também eles podem estar assim agindo em todos os lugares, né? Todos os lugares onde uma alma potencializada nessa consciência de Krishna, né, como a gente vê também Narada Muni. Narada Muni, ele está sempre, né, viajando pelo universo, levando a consciência de Deus, e Narada Muni tem uma espécie de também onisciência, né, porque como ele está conectado com Krishna e ele faz esse serviço devocional com total perfeição, de modo que ele sabe tudo, Krishna revela tudo para ele. Narada Muni, ele pode ver o passado, o presente e o futuro de cada pessoa. Ele entende tudo. E Narada Muni nada mais é do que o exemplo daquilo que nós temos que ser em relação a Krishna. Então, logo nos rendemos a Deus, começamos a ter assim, poderes, né, extras que vão favorecer muito o nosso serviço devocional, que se destina a ajudar as pessoas a se renderem a Krishna também. Esse é o pedido de Krishna no Bhagavad Gita, que tentemos, né, iluminar as outras pessoas com a consciência de Deus, para que elas despertem esse amor pelo Supremo
que adquiram essa visão de ver, né, Deus em tudo, e aí elas possam sair aqui dessa criação material, que é um tipo de prisão, né, para uns agradáveis e outros desagradável, por causa do karma, mas que no final nada disso aqui é válido, tudo é ilusório e temporário, né, impermanente. Então, quando você está na consciência de Krishna, está vivendo nessa paz, né, cantando o nome com muita devoção, sempre, né, se associando com a energia de Deus nessa visão correta, então você age assim por amor mesmo, não está interessado assim em se tornar alguém importante ou, né, fazer parte de alguma coisa onde você se destaque, assim, que você vai ter orgulho, porque Deus está te dando uma certa potência para falar algumas coisas. Assim, não, você simplesmente fala porque, que legal, eu tenho esse talento, então eu vou falar, né, falar assim, deixar-me ser inspirado por Krishna em meu coração, e as pessoas que ouvem, né, que elas também possam tomar essa atitude, descobrir o talento que elas têm e usar também para Krishna nesse mundo, seja na forma de arte, né, de ciência, né, de música, de qualquer coisa assim, que você, né, qualquer coisa que você usa para satisfazer a Deus, você desperta bem-aventurança e felicidade no seu coração, porque Krishna ele fica muito satisfeito, né? Quando você para de adorar seres humanos cuja habilidade é ele que dá, você reconhece, não, é Krishna que está fazendo, e você aprecia o ser humano também, porque Krishna o favoreceu. Por isso que Krishna fala, né, Mamana Bhava Bhakto, Madhyadi quer dizer, Krishna está falando, me adore a mim, entenda que eu sou o centro da adoração de tudo. Por que você está adorando, né, um time de futebol, ou um ator, ou um músico, assim? Krishna fala, não, você tem que adorar a mim, porque eu que estou fazendo com que essas pessoas destaquem, porque elas querem se destacar, né? As pessoas querem ser famosas nesse mundo através do falso ego, porém a única pessoa que realmente pode ser chamada de famosa nesse mundo é o devoto puro, assim, que vive completamente desinteressado desse mundo, do falso ego, né? Uma pessoa assim, os semideuses vêm prestar serviço diretamente. Essa pessoa é a expressão de Krishna em ação nesse planeta de uma forma assim, muito doce, né? Paternal, amiga. O devoto puro é o único amigo que podemos ter, porque ele é a expressão de Deus, né? Mas entendemos que é Krishna também que criou essa condição da pessoa se tornar um devoto puro. Então, a única pessoa feliz dentro da criação material é o devoto puro de Krishna, que se desapegou completamente da energia material, nesse aspecto do falso ego, mas que vive já na energia espiritual de Deus e vê toda a manifestação energética como Krishna, dessa forma que está aqui nesse capítulo, né, nesse verso 8 do capítulo 7. Né? Tudo que você vê, logo quando você acordar, a sua respiração é Deus, a sua visão é Deus, a sua audição, tudo isso é energia de Krishna, não é, né? Krishna está deixando você ver. Antes de você ver algo, primeiro Krishna, ele tem que ver dentro do seu coração. Ele está mantendo tudo. Essa é a forma de entender Krishna atuando dentro do nosso coração. Esse poder místico, né, que temos de, com a nossa mente, contemplar algo assim externo que é chamado mundo material. Tudo isso é Krishna que está como pano de fundo, né? Como a substância por trás de todo esse maravilhamento que se chama, né, a energia material.
Porque no fundo tudo é Brahman, tudo é energia espiritual, mas Krishna faz esse arranjo de estarmos aqui nessa contemplação de existência material, porque nós desejamos de alguma forma, né, não sabemos o porquê realmente, de tentar viver uma vida desconectada de Deus. E o Bhagavad Gita Krishna vem falar para que recuperemos essa nossa consciência original e vivamos em Deus, mesmo aqui nesse mundo material, se estamos vivendo em serviço devocional, usando nossos talentos para Krishna, né, ouvindo, falando sobre Deus, né, isso é o Sri Krishna Sankirtana, né, em união com pessoas que realmente estão assim, acordando definitivamente para a vida espiritual. Você cria essa ambientação ao seu redor de uma forma consciente, onde você simplesmente passa a existir em Deus, não mais em Maya, na ilusão, porque a ilusão ela existe na mente, não existe no espírito. Por isso Krishna fala, né? Se levanta e luta, se situa no espírito, que aí você vai observar a sua mente e as manifestações místicas da sua mente. E você também vai entender que tudo isso eu é que estou mantendo de dentro do seu coração. Não é maravilhoso isso? Podermos, né, sair do falso ego e entrar no espírito, e onde nós estivermos, porque nós temos esse poder de, né, existir dentro da realidade que quisermos. O ideal é ter um corpo espiritual dentro da realidade espiritual divina, né, que é no mundo espiritual. Mas aqui também o reino de Deus está dentro de nós quando estamos conectados com Vishnu, Krishna. E esse é o trabalho da nossa forma humana, né? Não podemos deixar assim para alguma vida no futuro, porque não existe isso de vida, nem futuro, nada disso. Tudo isso é um tempo místico de engano, né? De encantamento. Existe como algo assim, temporário. Tudo está mudando o tempo todo. Mas se você quiser a estabilidade de existência, você tem que fazer esse exercício prático todos os dias, de tentar ver que toda essa energia que você contempla com os seus sentidos, você tem que ver a presença de Krishna, de Vishnu, dentro de tudo. Essa é a forma de estarmos assim, conscientes o tempo todo de Deus. Então essa é a intenção de Krishna, depois que ele diz no verso passado, né, no verso 7, que não há verdade superior a ele, significa que você torna a sua vida, né, com um caráter superior, se você contemplar Krishna em tudo. Então essa é a nossa maior habilidade, né? A maior habilidade é você se tornar um Bhakti Yoga e fazer, né, com que o seu campo de atuação nessa vida material ele se torne divino. Isso é o Bhagavad Gita, é a canção de Deus nos ensinando, né? Então temos que sempre estar ouvindo sobre esses tópicos, sobre as instruções e o conselho, né, de Deus. Então, para terminar nossa aula de hoje, eu vou ler o significado de Srila Prabhupada em relação a esse verso. Então, Jaya Srila Prabhupada. Este verso explica como o Senhor, com suas diversas energias materiais e espirituais, é onipenetrante. Numa etapa preliminar, o Senhor Supremo pode ser percebido por suas diferentes energias. Então, né, etapa inicial. E desse modo, ele é compreendido impessoalmente, através de suas manifestações, né, energéticas. Assim como o semideus do Sol é uma pessoa e é percebido por sua energia onipenetrante,
ou seja, o brilho do sol. Da mesma forma, o Senhor, embora em sua morada eterna, é percebido por suas energias difusas e onipenetrantes. O sabor da água é o princípio ativo da água. Ninguém gosta de beber água do mar, porque o sabor puro da água está misturado com o sal. A atração pela água depende da pureza do sabor, e este sabor puro é uma das energias do Senhor. Através desse sabor da água, o impersonalista percebe nela a presença do Senhor. E o personalista também glorifica o Senhor, agradecendo sua bondade em suprir água saborosa para matar a sede do homem. Esta é a maneira de perceber o Supremo. Muito interessante aqui essa passagem aqui, porque o devoto ele pode ver impersonalmente, né, ou personalisticamente. Ele tem essas duas características de contemplação. O impersonalista é que só consegue perceber a energia de Krishna. E o personalista é que ele compreende a fonte, a causa, Krishna, manifestando essa energia impessoal. Ok? Então, Prabhupada continua. Na prática, não existe conflito entre personalismo e impersonalismo. Quem conhece Deus sabe que a concepção impessoal e a concepção pessoal estão, ao mesmo tempo, presentes em tudo e que não existe contradição. Né? Prabhupada está falando isso aqui porque há uma luta, né, entre os impersonalistas querendo provar que Deus é uma energia impessoal e os personalistas querendo provar que Deus é uma pessoa. Mas o devoto de Krishna, ele entende que Krishna ele é tanto uma pessoa como ele também é uma energia impessoal. Então ele pode contemplar Krishna nessa manifestação, nas várias dimensões, né? Não só nessa dimensão tridimensional, mas há dimensões mais sutis dentro desse universo, né? Camadas sutis, né? Que revestem o universo. Então você pode perceber essas energias assim, como, né, a manifestação da misericórdia de Krishna para deixar que nós tentemos realizar nossos desejos. Então não tem contradição, não tem que ter essa briga, né, como acontece já milenarmente, né? Personalistas, né, é igual o jogo de futebol, né? Krishna é tudo. Se você está meditando em Krishna, você já realizou a parte energética impessoal dele e já realizou também a parte pessoal absoluta dele. Isso é fato. Não é preciso ficar filosofia se degladiando, né? Degladiando assim, o tempo todo, assim, um tentando vencer o outro em argumentos filosóficos. Então, Krishna fala, não há verdade superior a mim. Se você me entendeu, você entendeu tudo. Né? Quem está situado aos pés de Krishna é onisciente, simplesmente porque tudo é Krishna. Então, é isso que quer dizer onisciência, quando você entende o que é a causa de tudo. Então, Prabhupada fala, né, que não existe contradição. Então, por isso que o Senhor Chaitanya estabeleceu a sua doutrina sublime de Achintya Beda Beda Tattva, que é igualdade e diferença simultâneas. Que Krishna é tudo, mas ao mesmo tempo Krishna também é diferente de tudo, como uma pessoa absoluta. O Senhor Chaitanya era Krishna que veio aqui no planeta para nos ensinar sobre a sua condição real, né? Para parar com essa discussão inútil de impersonalistas e personalistas, né? Aí tem pessoas que traduzem o Bhagavad Gita tentando provar que Krishna é impessoal, né? E os devotos personalistas falam, não, que Krishna é uma pessoa, mas Krishna ele está falando, né? Quando ele fala não há verdade superior a mim, é Krishna que está falando, não é algo assim diferente de Krishna, é Krishna.
Senão ele falaria assim: eu sou a manifestação de uma energia, né, superior, absoluta, informe, né, sem forma, impessoal. Senão Krishna não falaria isso. Mas no Bhagavad Gita ele fala: eu sou a base do Brahman impessoal. Então Krishna está falando isso diretamente. Por que existem pessoas querendo, né, tirar a condição da pessoa de Krishna, né? Então isso aí é perigoso. É um tipo de manipulação interpretativa que destrói o verdadeiro conceito da coisa. Então Krishna está falando aqui diretamente, né? Ele veio como o Senhor Chaitanya e está falando: eu sou tanto a pessoa como eu sou a manifestação de tudo, assim, pessoal. Então eu sou tudo, mas eu também sou diferente de tudo. No conhecimento mais confidencial do capítulo 9 do Bhagavad Gita, Krishna, né, nos 4 primeiros versos, ele explica assim, isso, né? Por isso que é o conhecimento mais confidencial. Então Prabhupada ele fala: a luz do sol e da lua originalmente também emanam do Brahma Jyoti, que é essa energia que emana, né, de luz do corpo de Krishna, que é a refulgência impessoal do Senhor. E o Pranava, ou Omkara, o som transcendental encontrado no começo de cada hino védico, refere-se ao Senhor Supremo. Porque eles, né, os impersonalistas, têm muito medo de se dirigir ao Supremo Senhor Krishna por meio de seus inúmeros nomes. Eles preferem vibrar o som transcendental Omkara, porque o Om representa exatamente essa energia, né, de Deus numa forma mais impessoal. Mas os impersonalistas, eles não compreendem que o Omkara é a representação sonora de Krishna. Entende? Por isso que Krishna falou que ele é o Om aqui, para colocar mais uma evidência que ele é a causa de todas as causas. Então Prabhupada continua falando que a jurisdição da consciência de Krishna se estende por toda parte. E quem conhece a consciência de Krishna é abençoado, né? Porque a bênção de você entender qual é a causa de todas as causas, né? Revelado, isso é revelado pelo próprio Senhor. Aqueles que não conhecem Krishna estão em ilusão, e por isso o conhecimento acerca de Krishna é liberação. E quem não conhece Krishna como essa pessoa suprema, vive numa espécie de cativeiro. Por isso que o Mestre Jesus falou, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Krishna está falando aqui no verso 7, né, anterior ao 8, que ele é a verdade superior a tudo. Então é muito simples, vida espiritual é muito simples, você só tem que se render ao que a verdade absoluta está falando, e aí você vai experimentar no seu coração tudo aquilo que você quis saber, porque essa habilidade de conhecer Krishna é dada por Krishna também dentro do seu coração. Entende? Não tem assim como você saber uma coisa intelectualmente, mas se você está em Krishna, Krishna ele te dá essa habilidade intuicional de perceber, de ele poder dar a revelação para você. Mas para isso você tem que realmente querer, né, sair desse mundo material. Você não pode fazer um jogo com Deus. Eu quero ficar com Deus, mas eu quero ficar desfrutando no mundo material e esquecido de Krishna. O jogo é que você tem que aprimorar a sua mente, a sua consciência e ver Krishna em tudo. Inicialmente, como ele falou aqui, né, Prabhupada, você começa a perceber Krishna impessoalmente, em tudo, mas você entende que por trás de toda essa manifestação está Krishna, essa pessoa absoluta, conforme ele está se revelando aqui no Bhagavad Gita. E aí você se rende a Krishna, pronto. Você é um ser abençoado, um ser afortunado. Você está cantando o santo nome com pleno entendimento, né, de que aquele santo nome é a pessoa de Krishna. É a forma que Krishna arranjou nessa Kali Yuga para facilitar a nossa prática do processo espiritual. Então isso é maravilhoso, e quem não faz, fazer o quê, né?
né? Krishna, ele respeita o livre-arbítrio da pessoa de não aceitar e se manter aqui em cativeiro, né? Vivendo com essa consciência animal dentro de uma forma humana. Então, vamos, assim, usar a nossa forma humana humanamente, entendendo que Krishna nos deu essa forma humana com uma inteligência apropriada para compreendê-lo, né? E também através dessa forma humana, compreendendo Krishna, nós nos libertamos dessa ilusão, dessa maia, e após, né, a morte desse corpo, voltamos para o mundo espiritual. E enquanto estamos aqui nesse mundo material, se estamos em consciência de Krishna, já estamos livres, libertos da ilusão que a maioria das pessoas aqui em Kali Yuga vive, né? Nesse estado assim depressivo, degradante, assim, todos os defeitos, né, que são explicados muito bem no capítulo 16 do Bhagavad Gita. Ok? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Reflitam, ouçam de novo, né? E caminhem em Deus na direção da meta suprema do sucesso espiritual. Ok? Então, todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Sri Sri Gauranitai, todas as glórias são aos devotos reunidos, todas as glórias são a sua divina graça, Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada, todas as glórias são Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias são a todos os seres que buscam a luz espiritual neste mundo. Haribo!